Olá! Pastor Paulinho de volta aqui no canal Ouvir pela Palavra. Já quero pedir para você para ir aqui embaixo, vai aí, já se inscreva no nosso canal. Também clique na notificação ali, naquele sininho, sabe? Para você receber a notificação cada vez que nós colocarmos um novo vídeo aqui no canal Ouvir pela Palavra. Nós já atingimos a marca dos 700 inscritos no canal. E a minha meta é de até dezembro chegarmos a 1000. Você pode me ajudar? Clica aí, se inscreva. Compartilhe nas suas redes sociais os nossos vídeos. Você pode compartilhar no WhatsApp, no Face, onde você está inserido na rede social. Você pode compartilhar os nossos vídeos para nos ajudar nesse canal que tem o objetivo de ajudar e auxiliar aos professores da Escola Bíblica Dominical, aos alunos da Escola Bíblica Dominical, colocando aqui na semana uma pré-aula do que será ensinado no fim de semana na Escola Dominical, da lição da Escola Bíblica da Betel. Quero dizer para você que nós temos um treinamento de professor da Escola Dominical muito importante, onde você pode participar, fazer e ser ricamente edificado. Esse treinamento tem o objetivo de fazer com que você se organize melhor, que a dinâmica de aula possa ser uma dinâmica mais abrangente e que você aumente a sua performance, aumentando o número de alunos da sua classe, fazendo você ser um professor por excelência. Eu não sou professor, eu não preciso fazer. Mas se você aspira por ser, ou se você quer ser aquele que se coloca diante da presença de Deus para permitir que Deus o use, é muito importante você já estar preparado. Então, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para você clicar para saber mais desse curso de treinamento para professor de escola dominical. É só clicar aqui embaixo, tem na descrição o link, você clica para saber mais sobre esse grande treinamento de professores de escola bíblica dominical. Também quero pedir para você deixar aqui a sua impressão, o que está sendo o canal Ouvir pela Palavra para você. Escreve aqui nos comentários, será um prazer muito grande poder ver seu comentário, poder dizer, conversar com você, o canal Ouvir pela Palavra conversar com você. Já deu uma passadinha no nosso site? Ainda não? Todas as aulas estão lá, www.ouvirpelapalavra.com. Você tem acesso a todas as outras aulas das lições anteriores, tá bom? Vídeo aulas, enfim, tudo que a gente coloca aqui no YouTube fica ali no nosso site, tá bom? Quer o PDF dessa aula? Deixa o seu WhatsApp aqui para a gente te mandar o PDF desta aula, tá ótimo? Então vamos lá. Hoje a lição está quente, né? A lição está falando acerca da igreja de Filadélfia e o comentarista da nossa lição coloca a igreja Filadélfia como sendo uma igreja parâmetro, como sendo uma igreja exemplo para a nossa geração. Isso é muito importante, por quê? Porque nós precisamos de exemplos, não é? Nós precisamos de ter alguma referência, e não tem nada melhor do que as nossas referências serem referências boas, não é? Você se espelha em um pastor idôneo, né? Você se espelha num professor de escola dominical sério, você se espelha naquele líder de jovem, de adolescente, enfim, nós precisamos de exemplos sólidos, precisamos de exemplos de pessoas que realmente deixam um marco, uma história positiva. E nada mais, nada menos falando no âmbito da igreja, a igreja de Filadélfia é essa igreja modelo, é essa igreja padrão, é essa igreja que ficou como sendo uma igreja exemplo para as demais. Então hoje a lição fala sobre essa Filadélfia, um exemplo para os nossos dias.
Texto áureo, o comentarista diz que ele deixou em Apocalipse, capítulo 3, verso 7, que diz: ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. A verdade aplicada, ele escreveu a seguinte frase: as qualidades da igreja de Filadélfia servem de modelo para nós, membros da igreja de hoje: compromisso, fidelidade e perseverança. Os objetivos da lição são 3. Descrever os aspectos históricos, culturais e políticos da cidade e da igreja de Filadélfia. Mostrar como Cristo se apresenta a esta igreja. Enaltecer e incentivar as qualidades desta igreja. Então são os 3 objetivos que nós devemos deixar claro. Descrever esses aspectos históricos e culturais, mostrar como Cristo se apresenta a esta querida igreja e enaltecer e incentivar que nós tenhamos as qualidades dessa igreja. Para texto de referência, o nosso comentarista deixou Apocalipse capítulo 3, versos 8, 11, 12 e 13, que você poderá ler, fazer a sua leitura aí em casa, né, estudando a lição para o próximo domingo. Também não posso deixar de deixar aqui minhas condolências e o nosso sentimento à família Flor de Lis, ao pastor, pelo falecimento do pastor Anderson do Carmo, né, de uma forma brutal, 15 tiros, e isso nos deixa muito consternados e tristes, né? Mas que o Espírito Santo de Deus conforte a irmã Flor de Lis, sua família, seus filhos, e nós, a Igreja do Senhor Jesus, estaremos orando para que isso aconteça, e aconteça de maneira especial. Vamos lá. Falando acerca dos aspectos históricos e geográficos da igreja. A cidade de Filadélfia, ela era uma província romana da Ásia, uma das principais cidades de Lídia, né? E essa população era uma população pequena, dada os grandes incidentes de terremotos que havia naquela cidade. E conforme se dava com a maioria daquelas cidades daquela área, né, Filadélfia tinha uma imensa incidência de idolatria, e mais tarde ela mergulha no culto ao imperador. Ela era famosa pelo número grandioso de seus templos e de suas festividades religiosas. E é por isso que quando Deus se direciona à igreja, Deus diz assim, que és tendo pouca força, né? Esse termo tendo pouca força está falando acerca das demais religiões e demais igrejas que estavam em Filadélfia. Agora, na qualidade que tem a autoridade de admitir ou negar contra o reino de Deus, né, quando Deus diz que ela tem a chave de Davi, abre ninguém fecha, fecha ninguém abre, então quer dizer, tem autoridade da parte de Deus. O Senhor promete uma admissão para os cristãos de Filadélfia, contra os quais não dirige nenhuma crítica. Se você ler as demais cartas às igrejas da Ásia, você vai encontrar sempre uma advertência, sempre uma exortação, você vai encontrar sempre um chamamento de atenção. E para a igreja da Filadélfia isso não acontece. Ela era uma igreja perseguida, porque no final do século I e no início do segundo houve uma grande perseguição aos cristãos,
Porém, esta igreja, né, mantém a sua fidelidade. Ela escapa dessa horrenda perseguição que se levanta nas províncias desse Império Romano. E os discípulos de Cristo não devem ficar surpresos e espantados com as perseguições que se levantam, né? Cristo afirmou acerca das aflições e perseguições. Agora, é certo que ele, Jesus, está com a sua igreja, né? E para fazer o quê? Livrá-la na tribulação, para livrá-la em meio à perseguição. A palavra Filadélfia significa amor fraternal. Deus é aquele que se dirige à humanidade em amor por meio do sacrifício do seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a igreja é esse refúgio para aqueles que se abrigam do mal. Jesus nos lembra das parábolas, quando ele conta as suas parábolas e a parábola do bom samaritano, dizendo que o amor de Deus e ao próximo são marcas da igreja que ele estabelece no Novo Testamento, né? E a ética do reino de Deus se resume o quê? No amor para com todos, para com todas as pessoas, sendo o marco da igreja Filadélfia e também um exemplo para nós com as demais igrejas. Agora, como Jesus se apresenta à igreja de Filadélfia? Ele diz, assim diz o santo, né? Em Apocalipse capítulo 6, verso 10, designando o próprio Deus. E agora em Apocalipse 3:7 se refere a Jesus Cristo. Sendo assim, ele é identificado com Deus, entretanto, ele não é o Pai. Os nomes de Cristo, ou seja, as descrições a seu respeito, expressam em cada uma das suas 7 cartas algo que a igreja está sendo endereçada. O santo é uma das afirmações da missão messiânica de Jesus. O Filho é santo na qualidade de verbo eterno de Deus, tal como se dá ao próprio Deus Pai. Cristo possui santidade absoluta em si mesmo quando ele diz, sede vós também santos. Então, Jesus é apresentado à igreja de Filadélfia como o santo, aquele que detém a santidade. Segundo, ele é apresentado à igreja de Filadélfia como o verdadeiro, no sentido que ele é veraz naquilo que se assevera. Ele é a própria verdade, conforme São João, capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele é a verdade absoluta, o verdadeiro. Ele é fiel, sem máculas, sem pensamentos dobles, né? Jesus tem a sua palavra garantida. Quem serve a Jesus assume com ele um compromisso de verdade, de ser verdadeiro. Depois, ele também se apresenta como aquele que tem a chave de Davi. Está se referindo àquela passagem lá de profeta Isaías, capítulo 22, verso 22. A soberania de Cristo exercendo sobre cada esfera da morte e do Hades. O texto lá de Isaías 22 descreve o controle absoluto de Eliaquim, que recebe autoridade para agir em nome do rei Ezequias sobre o reino de Judá. Então, Jesus se apresenta como aquele que tem as chaves do reino do céu. No texto bíblico lá de Isaías 45, verso 1, o profeta compara Israel aos outros adversários, mostrando que era uma nação fraca em relação a eles, mas que se tornaria forte pela obra restauradora de Deus. Da mesma forma, Cristo também tornaria eficaz o testemunho da pequena igreja de Filadélfia entre os seus adversários, aqueles grandes templos, aquelas grandes religiões que tinham naquela cidade, que faziam o culto ao imperador.
Vamos agora então às qualidades da igreja de Filadélfia. Primeira qualidade que a igreja de Filadélfia tinha era o compromisso com a verdade. Quando o cristão vive uma vida de obediência aos mandamentos de Cristo, isso leva a vida de santidade, porque a referência de Jesus para a igreja de Filadélfia é: guardastes a minha palavra. Entram pela porta aberta a fim de cumprir a vontade de Cristo, pregando o seu evangelho. Perseveram nessa palavra, mantém-se firme nos preceitos da palavra de Deus. Depois, uma outra qualidade é a fidelidade. A fidelidade que origina-se do grego pistis, era uma característica da igreja de Filadélfia. Não negastes o meu nome. Ou seja, seu significado é fidedignidade, ou seja, que torna uma pessoa confiável, cuja palavra podemos aceitar completamente. E lá em Tito, Paulo adverte que o crente em Cristo, os servos, nunca devem furtar, mas demonstrar boa fidelidade. Lá em Romanos 3,3, Paulo compara essa inconstância dos homens com a fidelidade de Deus. Nós somos infiéis e ele permanece fiel. O livro de Apocalipse foi escrito num pano de fundo de perseguição, numa situação em que as virtudes do mártir são as virtudes supremas do cristão. Então, fidelidade descreve o servo bom do evangelho da igreja de Jesus Cristo. Então, temos sido fiéis, né? Essa é a grande questão. A igreja de Filadélfia serve de modelo para nós. E a terceira característica da igreja, que muito choca com a realidade atual, é a questão da perseverança. Nós devemos perseverar, né? Perseverar. As pessoas estão abrindo mão facilmente dos seus objetivos, daquilo que consideram importante, né? Agora, perseverar quando tudo vai bem, no caso nosso do Brasil, é fácil. Agora, perseverar quando há perseguição, né? Quando há um risco iminente de sermos pegos, de sermos levados cativos, de sermos conduzidos à prisão, que era o caso dessa igreja, né? Diante de tanta pressão do culto ao imperador, manter-se naquela perseverança. Agora, a tribulação produz a perseverança, diz Paulo, né? Com isso, ser perseverante como cristão de Filadélfia é ter um espírito que suporta as coisas, não somente com resignação, mas com a esperança fulgurante. É ter o espírito que suporta as coisas porque sabe que essas coisas lhe estão levando para um alvo de glória. É a perseverança que espera radiantemente a aurora. Que Deus em Cristo nos abençoe e que as marcas positivas da igreja de Filadélfia seja a marca também que nos leve a ser uma igreja positiva nos nossos dias. Um grande abraço. Nós vamos aqui encerrando o nosso vídeo, pedindo para você que ainda não se inscreveu, se inscreva aqui, clique aí para se inscrever. Você que não clicou ainda no sininho, clique aí para ser notificado cada novo vídeo que colocarmos aqui no nosso canal, tá bom? Também quero pedir para você ter uma olhadinha no maior treinamento de professor de escola bíblica dominical do Brasil. Ferramentas maravilhosas para o seu desempenho como professor e você que pretende ser professor. Dá uma olhada aqui, tem um link para você clicar aqui nos comentários, aqui na descrição desse vídeo, para você conhecer esse grande treinamento. Um beijo no seu coração, eu te amo em Cristo. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.